A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão e minha irmã, tudo bem com vocês? Meu amado irmão, assista esse vídeo até o final, que esse vídeo aqui está falando sobre moralismo e ética cristã. Se você tem dúvida a respeito desse assunto, se tem algo que você deve aprender no que tange a igreja, a relacionamentos dentro da igreja, é ética e o moralismo. Então, assista esse vídeo aí até o final, que esse vídeo aqui vai te ajudar muito, muito, muito mesmo na sua caminhada com Cristo. Não deixa de se inscrever no canal também e deixar o seu like. Deus abençoe sua vida. A gente acostumou muito com uma coisa chamada de moralismo cristão. E Jesus Cristo trouxe a ética cristã. Jesus Cristo, ele não fundou o moralismo cristão. O moralismo cristão vem de outra coisa. No Brasil, com quinhentismo, que é um movimento literário, inclusive, que veio efetivamente lá da Revolução Gloriosa, onde veio um segmento que era extremamente puritano, que é o puritanismo, e veio para o Brasil e instituiu o moralismo cristão. Mas Jesus Cristo, ele não veio instituir moralismo cristão. Jesus Cristo, ele veio instituir, sabe o quê? A ética cristã. Sabe por que eu falo isso para você? Porque, por exemplo, lá em Brasília, eu tenho uma igreja que o presidente tinha sido condenado pelo tribunal, pela maioria, pela Corte Especial do Tribunal, por corrupção. E esse presidente da igreja continuou presidente da igreja. Então, meus irmãos, só que esse presidente da igreja era o mesmo que disciplinou um obreiro porque tomou uma latinha de cerveja. É óbvio também que precisa ser punido, não tem dúvida disso. Mas o presidente condenado no Tribunal de Justiça, por unanimidade, por corrupção, continuava sendo presidente da igreja e estava tudo certo tomando Santa Ceia. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é moralista. Ela fundou-se num princípio do moralismo cristão e não da ética cristã. Quando Jesus ele chegou na casa de Zaqueu, Jesus não falou absolutamente nada para Zaqueu. E Zaqueu chegou e disse: Senhor, eu tenho roubado as pessoas. Olha a confissão. Jesus não mostrou para ele um libelo acusatório, não disse o que ele tinha contra ele. A presença de Jesus na casa dele, sabe por quê? Porque o evangelho constrange. O evangelho constrange. No dia que esse evangelho não constranger, não é o evangelho de Cristo, é filosofia. É como a Europa fez. A Europa tirou o elemento espiritual da teologia, tirou o elemento espiritual da pregação do evangelho, secularizou o evangelho. Sabe o que aconteceu? A Europa hoje é fria, as igrejas estão fechadas. A Europa está perdendo para os muçulmanos, porque os muçulmanos ainda dão uma perspectiva de visão além da terra, de uma visão que é em outra dimensão. Lá eles tiraram a dimensão que é o elemento espiritual do evangelho. Louvado seja Deus. Então, naquele momento, Zaqueu disse: Senhor, roubei, quero devolver, estou confessando, quero devolver. Sabe por quê? Porque o evangelho ele é ético. Jesus ele trouxe uma ética cristã. Uma ética cristã. Nós estamos modificando tudo. Percebe? Outra coisa, quem tem moral não tem ética, mas quem tem ética tem moral, porque a moral é mais abrangente, a ética é mais abrangente. Percebe isso? Percebe? A gente tolera nas nossas igrejas, eu estou fugindo do tema, mas o Espírito Santo está me guiando a respeito disso. Também não vou teimar com ele, porque a mensagem é dele. Eu só sou o portador. Lá, quando eu estou dando aula de direito constitucional, eu falo o meu script. Aqui eu falo o script de Deus. Né? Aqui eu falo o script de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja, olha só, a minha Bíblia diz que tem uma das coisas, das 7 coisas, uma, Deus abomina. O que é mesmo? Aquele que semeia entre os irmãos. Eu nunca vi ninguém ser disciplinado na igreja por esse pecado. Eu nunca vi. Nós, pastores, temos culpa disso. Mas a minha Bíblia não diz assim, Deus, ele acha que esse pecado é mais ou menos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que isso é muito sério, é gravíssimo. Deus o quê? Abomina. Mas nós fizemos aqui... Eita, pastor! Nós fizemos um abolition crimes aqui, sabe? Isso não tem no nosso meio menor significado. Só tem um detalhe, reputações estão sendo destruídas no nosso meio. Reputações.
pessoas que dentro das nossas igrejas têm as suas reputações violadas, têm as suas reputações acabadas, dilaceradas, por uma irmãzinha que, não, aquela irmãzinha ela fala de vez em quando. Não, irmão, aquela irmãzinha é pior do que uma legião de demônios. É porque a gente não soube ainda equacionar isso. Uma pessoa dessa dentro da congregação, ela destrói a congregação. Ela destrói vidas. Porque aquela pessoa cuja reputação foi abalada, o interior dela está machucado. Ela não é a mesma pessoa. Aquela pessoa, para desviar, para sair dos pés de Cristo, é muito fácil. Porque esse pecado, ele tem necessariamente um agravante. Ele é cometido dentro do seio da igreja. E quando nós, pastores, não tomamos atitudes, não tomamos a devida providência no que diz respeito a isso, isso aumenta mais a sensação de quem sofre, de impunidade. Aquela pessoa vai ficar impune. Isso é muito sério, mas nós não levamos isso em consideração. Quantas igrejas as pessoas tristes, famílias, vão embora e o pastor nem sabe, porque esse indivíduo exerce esse ministério do capeta, que não é de Deus. A real é essa. Mas eu estou dizendo a você o seguinte: nós, sacerdotes, não temos o condão e a competência de dizermos que não é pecado aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Voltando à minha pregação, quero dizer a você o seguinte: a igreja de Laodiceia foi advertida pelo próprio Deus dizendo o seguinte: o dono dessa igreja sou eu. Agora eu falo com o meu anjo, que vai deliberar sobre a vida de vocês. E ele está dizendo o seguinte: ele não diz apenas que ele é o dono, ele está dizendo que ele fala em última instância. O que ele diz faz coisa julgada para todos, erga omnes, e é imodificável pelos séculos. Não me interessa se foi no século I ou no século XXI. O que ele fala é imodificável.